Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa terça-feira, 28 de junho de 2022, teremos 8 palpites, jogos ali na Suécia, Série B do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana e fechando também com outra partida ali na Série B do nosso Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Norrby e Östersund. Jogo válido pela segunda divisão sueca, que a gente tem o Norrby ali em 13º com 11 pontos e o Östersund ali em 15º, penúltimo colocado, com apenas 6 pontos em 10 partidas disputadas. Jogo que tem duas equipes de zona de rebaixamento, mas jogo que eu ainda vejo com um bom retrospecto para o mercado de gols, até porque o Norrby nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Östersund nos últimos 5 jogos, em 4 deles também a equipe marcou gols e sofreu gols. Quando isso não aconteceu, o jogo acabou 0-0. Não temos confrontos entre essas duas equipes, mas pelo que essas duas equipes vêm apresentando nos últimos jogos, pela oscilação entre vitórias e derrotas das duas equipes e pela extrema necessidade de vitória de ambos, o nosso palpite para esse jogo vai ser ambos marcam. A odd está na casa de 1,97 e é um jogo super importante, principalmente para o Norrby, que é o primeiro time hoje dentro da zona de rebaixamento, mas empatado com o Dalkurd, que tem também 11 pontos. Vai pegar o Östersund, penúltimo colocado do campeonato, seu concorrente direto hoje a essa zona de rebaixamento e a terceira divisão, e hoje a equipe tem 5 pontos sobre o visitante nessa rodada. Então um jogo que vale muito para a equipe vencer, até porque perder dentro de casa para uma equipe da zona de rebaixamento é muito complicado para o mandante, que hoje também se encontra nessa posição. Então por todo o contexto que tem essa partida, eu acredito que um golzinho tanto do Norrby, que vem ocorrendo muito nos últimos jogos, e um golzinho do Östersund, que também vem ocorrendo muito nos últimos jogos, também é bem possível. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,97 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Grêmio e Londrina, jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Grêmio em quarto com 22 pontos e o Londrina em oitavo com 18 pontos. Duas equipes ali na parte de cima da tabela e duas equipes de olho no G4. Lembrando também que o Grêmio nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Londrina nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também tivemos 2 gols ou mais. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, mas é mais um jogo que, pelo que essas equipes vêm apresentando nas últimas partidas, não tem outra alternativa senão mais de 1,5 gols. A odd está na casa de 1,43 e a gente está falando hoje de um confronto direto. Até porque o Londrina vencendo diminui essa vantagem para o Grêmio para apenas 1 ponto e o Grêmio vencendo pode se manter ali no G4 e pode continuar a caça do Cruzeiro se ainda quer ser campeão ou apenas subir para a primeira divisão novamente. É um time que nas últimas rodadas vem com 2 vitórias e 3 empates, vem dando uma oscilada, mas não vem perdendo, vem sempre pontuando e sempre marcando gols, o que aconteceu nas 2 últimas partidas. O Londrina, que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, também vem com uma boa média de gols, vem num momento muito bom e jogando contra o Grêmio, uma equipe muito forte que tem uma tendência de fazer gols nessa Série B, não tem outra alternativa senão olhar para o mercado de gols. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,43 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Emelec e Atlético Mineiro, jogo válido pelas oitavas da Libertadores, primeiro jogo lá no Equador e jogo também que eu vejo com cara de ser bem movimentado. Até porque o Emelec nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus confrontos. Não temos duelos entre essas equipes
para usar como base, mas pelo que essas equipes vêm apresentando, principalmente o Atlético Mineiro, que vem de 3 vitórias seguidas, uma delas uma grande virada sobre o Fortaleza, não tem como não ir no mercado de gols. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, a odd está na casa de 1,55, é o nosso palpite para esse jogo, que pega um Emelec que, apesar de não disputar um jogo oficial desde 28 de maio, um mês praticamente, é uma equipe forte, que joga dentro de casa no Equador, que sempre faz jogos muito complicados. Pega um Atlético Mineiro embalado, que tem tudo para fazer um bom resultado e trazer para Belo Horizonte com uma ótima vantagem. Então é um jogo muito importante para o Atlético Mineiro tentar fazer uma boa vantagem, mas muito mais importante também para o Emelec não sofrer gols, não perder e chegar em BH com uma boa vantagem, ou quem sabe até uma vitória magra ali para tentar disputar essa vaga em Minas Gerais. Mas pelos últimos jogos do Atlético Mineiro, eu vejo um jogo para gols, até porque a equipe deu uma embalada, principalmente depois das 2 vitórias sobre o Flamengo e essa vitória agora sobre o Fortaleza. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Nacional e União Santa Fé, jogo das oitavas ali da Sul-Americana, que a gente tem o Nacional nos últimos 5 jogos com 3 partidas tendo 2 gols ou mais. Já a União Santa Fé, que vem tendo uma sequência muito grande de gols nos últimos 5 jogos, são todas essas partidas com no mínimo 3 gols em cada uma das suas partidas. A equipe vem numa sequência muito boa, muito forte de gols marcados e gols sofridos. Não temos confrontos diretos entre essas equipes também, mas pelo retrospecto, principalmente da equipe argentina, não tem outro palpite, senão mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,45, já está uma cotação excelente para o Nacional, equipe muito forte, equipe tradicional aqui da América do Sul, que vem de 3 vitórias seguidas no seu campeonato nacional, vem ali da Libertadores para essa Sul-Americana e já pega uma equipe que vem num momento muito bom, vem de uma vitória sobre o Boca Juniors, jogando na Bomboneira. É uma equipe que vem fazendo e tomando muitos gols e que nos últimos jogos, em cada uma de suas partidas, tivemos no mínimo 3 gols em cada uma delas. Tivemos jogos onde perdeu de 5-1 para o River, empatou em 2-2 com o Colón e outros 3 jogos com 2-1 no placar. Ou seja, é um jogo que promete muito, até porque o Nacional é uma equipe tradicional, uma equipe forte, contra uma equipe que vem num momento muito bom e que vem de uma vitória sobre o Boca dentro da Bomboneira. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Atlético Paranaense e Libertad, outro jogo da Libertadores oitavas de final, que a gente tem um Atlético Paranaense numa sequência muito boa e claro, temos que olhar para o mercado de gols, até porque o Filipão ajeitou esse time e dentro de casa a equipe está muito forte. Lembrando também que nos últimos 5 jogos da equipe paranaense, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Libertad nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais. E nos confrontos diretos entre essas equipes, que rolou 4 partidas, em 2 delas também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,43. Outra cotação muito boa para um Atlético Paranaense embaladíssimo. São 3 vitórias seguidas, uma no Clássico, uma fora de casa contra o Bahia, válida pela Copa do Brasil, e uma vitória com time misto ali contra o Bragantino, jogando dentro de casa. A equipe vem em várias competições muito bem, principalmente depois da chegada do Filipão, e pega o Libertad, uma equipe forte no seu país, que vem de uma vitória sobre o Cerro Porteño e vem de 3 vitórias seguidas também. Ou seja, um jogo que promete, de 2 equipes muito boas, mas o Atlético Paranaense, por fazer o primeiro jogo dentro de casa, precisa muito desse resultado, e para esse resultado vai precisar marcar gols para não ter que sofrer no Paraguai contra a forte equipe do Libertad. Por isso eu vejo uma possibilidade de 2 gols aqui bem plausível, então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,43 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Corinthians e Boca Juniors, outro jogo dessa Libertadores, que a gente tem aqui um Corinthians vice-líder do Campeonato Brasileiro, com também uma boa média de gols, até porque a equipe paulista nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Boca Juniors nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 deles
também tivemos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,58, uma cotação excelente para um jogo que tem uma tendência de ser truncado. Até porque essas equipes se enfrentaram nessa fase de grupo dessa própria Libertadores. O Corinthians venceu dentro de casa por 2-0 e conseguiu um empate na Bomboneira por 1-1. Ou seja, jogos truncados, mas cada uma dessas partidas com no mínimo 2 gols em cada uma delas. Ou seja, é a perspectiva que a gente acredita para esse mesmo jogo, até porque o Boca também vem de uma boa sequência. São 3 jogos muito movimentados, onde a gente teve partida com 8 gols, 4 gols e 3 gols. E pega um Corinthians que, apesar de vir de um empate em um clássico, vinha também de uma vitória sobre o mesmo time por 4-0 na Copa do Brasil. Então são duas equipes muito fortes. É umas oitavas de final complicada tanto para os paulistas quanto para os argentinos, mas é um jogo que eu vejo com 2 gols, até porque o Corinthians também precisa fazer muito bem esse resultado dentro de casa. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Colo-Colo e Internacional, jogo da Sul-Americana, que também vale uma vaga, jogo de ida, vale uma vaga na próxima fase, mas para esse jogo o mercado de gols aqui deve ter uma prevalência, até porque o Colo-Colo nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Internacional nos últimos 5 confrontos, em todos eles tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, mas pelo que essas equipes vêm desempenhando, principalmente o Inter, o nosso palpite vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,58, outra cotação muito boa, e o Inter, depois da chegada do Mano, vem de uma sequência muito boa. Tá ali na parte de cima da tabela, vem de uma excelente vitória sobre o Coritiba por 3-0, teve aquela escapada que acabou perdendo do Botafogo de virada dentro de casa, mas nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Pega um Colo-Colo sem tanto ritmo de jogo, até porque depois ali de maio a equipe só teve apenas 2 partidas, então tem essa questão do Inter, já tá com um pouco mais de ritmo de jogo, mas pega o Colo-Colo, uma equipe muito boa, uma equipe muito qualificada, que acabou sendo eliminada ali da Libertadores, naquele jogaço que o Fortaleza ganhou de 4-3, jogando no Chile. E a equipe do Inter, que é uma equipe muito organizada, também tem tudo para chegar lá e fazer no mínimo 2 gols, ou quem sabe também tomar 2 gols, até porque são 2 boas equipes em campo. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Guarani e Ituano, jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Ituano em 16º com 14 pontos e o Guarani penúltimo colocado com 13 pontos. Duas equipes ali brigando contra a zona do rebaixamento, o Guarani já está lá, mas separadas por apenas 1 ponto. E jogo que eu vejo com tendência de gols, até porque o Guarani nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Ituano nos últimos 5 confrontos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em todos eles tivemos partidas com no mínimo 2 gols ou mais em cada uma delas. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,52 nesse momento e é um jogo que vale muito, principalmente para os buguinhos que joga dentro de casa contra um adversário, um concorrente direto nessa zona do rebaixamento. O Guarani não está numa situação boa, vem nessa zona do rebaixamento desde o início da competição, mas agora tem a chance de sair e jogar o adversário no seu lugar e colocar 2 pontos de diferença sobre a outra equipe paulista. Já para o Ituano é aquele jogo de 6 pontos também para segurar o Guarani, para não deixar a equipe ultrapassar e continuar e se manter fora dessa zona do rebaixamento. Então um jogo muito importante para as duas equipes que vêm oscilando na competição, assim como o Guarani, o Ituano também vem oscilando, mas sempre com 2 gols ou mais em boas de suas partidas, em muitas de suas partidas. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 8 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!